Oi, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre uma grande guerra que envolve a todos nós o tempo todo e não é o grande conflito. Na verdade, essa ideia surgiu quando eu fiquei sabendo sobre algo que aconteceu há um bom tempo atrás, no ano de 1938. Orson Welles escreveu um livro chamado A Guerra dos Mundos. Talvez você tenha visto o filme que foi estrelado pelo Tom Cruise. Mas nesse livro o que acontece? O planeta Terra é invadido por seres de outros planetas que nos atacam com toda a força, com toda a violência. O que acontece é que lá em 1938, tem um detalhe que não está no livro, por óbvio, que foi o seguinte: uma rádio chamada Columbia começou a ler o livro ao vivo. E sabe o que aconteceu? Algumas pessoas que sintonizaram na rádio depois que a leitura começou e não sabiam que era um livro que estava sendo lido, ficaram apavoradas, pensando que realmente o mundo estava sendo invadido, porque a Rádio Columbia era uma rádio de notícias. Sabe o que me chama a atenção? É que geralmente é isso que acontece. O diferente costuma nos assustar. E aqui, hoje, 2020, nós diversas vezes lidamos com o diferente. Às vezes a diferença está bem perto da gente, em casa, na igreja. Essa diferença não começou agora, mas Jesus já falou sobre ela, sobre essa guerra. E eu vou mostrar quem são os personagens dessa guerra através da Bíblia. Olha só. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 16 e 17 diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Olha o que Jesus está falando aqui. O contexto era uma indagação que os fariseus fizeram do motivo pelo qual os discípulos não jejuavam. E eles diziam: olha, os discípulos de João jejuam, nós jejuamos, por que teus discípulos não estão jejuando? É uma boa prática. E Jesus fala assim: não, ok, é uma boa prática. Mas eles não estão jejuando agora porque eles estão em festa. Eles estão com um noivo. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Mas na sequência, vem os dois versos que nós lemos, onde Jesus tenta explicar o real motivo dessa diferença de pensamento entre os fariseus e as práticas dos discípulos de Jesus. O que estava acontecendo ali era um choque de ideias, um choque de pensamentos. E os fariseus simplesmente não conseguiam entender que o momento onde eles estavam vivendo naquele ambiente, era novo. Era um ambiente da presença do noivo. O novo estava assustando. Aliás, o texto fala: sempre que o novo e o velho se misturam, dá zebra. Perceba, Jesus não está condenando nem o odre velho ou a vasilha velha e nem o vinho novo. O problema é quando mistura. O problema não é nem a veste velha ou o remendo novo, é a mistura. A mistura do novo e do velho sempre é perigosa. Ela é um momento de transição que geralmente atrai dificuldades. E é sobre esse grande conflito, sobre essa batalha, sobre essa guerra de mundos que eu quero conversar com você hoje. A guerra das gerações. E não, ela não precisa existir. Aliás, nós estamos perdendo muito tempo e muito do nosso poder como igreja, como cristãos que deveriam estar anunciando o evangelho por causa dessa batalha. Nós podemos sim encontrar um meio termo, encontrar um ambiente onde velho e novo juntos cumprem a missão. Mas para isso nós precisamos entender o diferente, porque geralmente o diferente nos assusta porque não o conhecemos ou quem sabe não o entendemos também. Para isso, eu quero apresentar para vocês 3 amigos meus aqui, tá bom? 3 personagens dessa batalha, dessa guerra. E esses personagens, eles representam cada um a sua geração. E eu quero começar pelo que está bem à esquerda do vídeo, que é o homem pré-moderno. Observem bem esse camarada, bem vestido, dessa maneira mais empolada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse homem, ele não existe mais, ele está extinto. Na verdade, ele está extinto há um bom tempo. Esse camarada, ele tinha algumas características bem especiais, mas a principal delas é que a vida do homem pré-moderno como um todo girava em torno da religião, em todos os seus aspectos. Lembra um pouquinho das aulas de história? A arte era centrada no religioso, a economia era guiada pela igreja, as cidades eram construídas em função da igreja, a política era atrelada à igreja, tudo da vida do homem pré-moderno estava vinculado ao sagrado, ao religioso. Isso moldou o jeito dele de pensar. A existência dele estava baseada na sua fé.
e no sagrado, na religião, na igreja. O que acontece foi o seguinte: com o passar do tempo, mais ou menos no período do Iluminismo, começou uma revolução, onde o ser humano pré-moderno, o homem pré-moderno, ele começou a se frustrar com aquilo que era religioso, sagrado, com tudo aquilo que era sacro. Por quê? Porque alguns dos grandes dramas da vida que ele tinha não foram resolvidos pela religião. Por exemplo, eles tinham um drama sério com distâncias. E a religião não conseguia sanar isso aí. Qualquer viagem era um problema tremendo, porque não existiam meios de transporte. A doença era outro baita problema, porque não existiam muitos remédios. E quando você vai nos livros de história e você vê os métodos médicos, como a medicina funcionava, você toma um susto muitas vezes, porque era tudo muito arcaico, muito simples e muitas vezes não só ineficaz, mas até pioravam a situação. Outro problema é que a religião, além de não sanar essas dificuldades, era vista, começou a ser vista, melhor dizendo, como meio incoerente. Porque enquanto líderes religiosos diziam assim, olha, não ameis os tesouros deste mundo, a verdade é que eles ficavam cada vez mais ricos e o homem normal numa situação cada vez mais difícil. Quando eles diziam assim, olha, se alguém bater na sua face, ofereça a outra. Bom, a verdade é que o homem pré-moderno via grandes guerras financiadas pelo mundo religioso. Essa mistura de frustrações fez com que ele reagisse de uma maneira muito curiosa, que é bem parecida como eu e você reagimos quando nos frustramos em qualquer coisa. Nós saímos de um ponto para irmos para o outro extremo. Enquanto no homem pré-moderno a vida era toda centrada na religião, o segundo personagem, o homem que está ao centro, o homem moderno, ele vai para um outro extremo, onde ele nega tudo que é religioso, tudo que é sacro, e agora nós vemos o advento da razão. Vem um período que é conhecido como o racionalismo, fruto das grandes revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Agora pense comigo, como que era a vida nesse período? Bom, ela passou a ser centrada naquilo que era compreensível, naquilo que era provável, naquilo que era empírico. Tudo aquilo que não podia ser compreendido era descartado como mito. E agora a religião e tudo aquilo que é sagrado sai de cena. E aquilo que pode ser provado passa a ser o centro da vida. A ciência se expande. E alguns dos grandes problemas do passado foram resolvidos. O problema da distância, bom, foi sanado. Surgiram os meios de transporte, trens, depois carros, aviões. E agora distâncias enormes passaram a ser problemas simples, que são resolvidos em poucos minutos, em poucas horas. Doenças, bom, nem preciso falar para você o salto que a medicina deu. Agora surgem remédios, tratamentos que realmente são eficazes e parece que as coisas vão entrar nos eixos. Mas o tempo passa. E depois de algum tempo vieram o período das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. E sabe o que acontece? O homem moderno acaba se frustrando com a ciência, com a razão. Porque essas mesmas soluções que eles acreditavam que haviam encontrado seus problemas, geraram outros problemas. Pensa comigo. Avião. Agora as distâncias não são mais um problema, mas o mesmo avião que era usado para cobrir distâncias, agora estava jogando bomba em cima de outras pessoas. Remédios se tornaram drogas, e assim por diante. E as guerras continuavam. Os problemas não foram resolvidos. A verdade é que o drama só mudou de ênfase. Aliás, um dos ícones desse fim do modernismo é brasileiro. É Alberto Santos Dumont, que viu o avião sendo usado em guerras. E a história tradicional diz que ele cometeu suicídio quando viu isso aí. Mas o fato é o seguinte, a ciência, a razão, também decepcionou o homem. E aí, finalzinho da década de 60, 70, vai começar um novo período, que é o homem pós-moderno. Agora pensa comigo, a religião, a igreja, aquilo que é sagrado, havia frustrado, havia falhado em sanar as dificuldades da humanidade. O outro extremo, a ciência, sem nada do religioso também. E agora, vai para onde? Bom, olha a lógica. Se Deus, na figura da igreja, não deu conta, se a razão, na figura da ciência, não deu conta, agora quem fica no centro? Agora não tem centro. E quando o centro está vazio, está desocupado, sabe quem que fica no centro? Eu mesmo. E somos, eu e você, representantes dessa geração. Agora, antes de dizer, nossa, que horror! Calma, entenda bem.
Nenhum desses personagens, nenhuma desses períodos está certo ou errado. A questão não é essa. A questão é que eles são diferentes. Quer ver uma coisinha? Às vezes nós somos tentados a pensar que vou voltar aqui, que o homem pré-moderno é perfeito, porque afinal de contas a vida dele era uma vida de fé. Mais ou menos. Porque isso também fazia com que ele fosse fideísta. Qual que é o problema do fideísmo? É que você não tem como fazer ele mudar de opinião nunca. Você pode dar qualquer argumento que ele não quer saber. Imagina que problema para mim, para você, se você é adventista como eu e aí estuda a Bíblia e aprende uma nova verdade, nós nunca teríamos lugar. Porque você pensa exatamente como a igreja, que é o centro, pensava. Não podia ter diferente. Racionalismo. Tem a vantagem da razão, dos argumentos, mas tem um baita problema, porque nem tudo é explicável. Nós não temos resposta para tudo. Tem coisas que estão além da nossa compreensão. Período pós-moderno. Tem a dificuldade de ter a si mesmo no centro? Sim. Mas também tem uma vantagem. Como cada um é o seu próprio centro, e as opiniões são variadas, significa que a pessoa pode mudar de opinião. Que alguém pode pensar de um jeito e migrar, porque não há culto nem ao que o religioso diz, nem ao que a razão diz. Você pode mudar de opinião. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas o que eu quero que você perceba é que o mundo foi ficando diferente de geração em geração. Em todas as áreas nós podemos ver isso, mas eu quero mostrar para você algumas onde isso ficou bem notável. A primeira delas é as artes. No período pré-moderno, então, é assim que era a arte. Assuntos religiosos, temas sagrados, santos, anjos, apóstolos, era assim que era a arte. Tudo centrada no religioso, totalmente centrado no religioso. Depois do período moderno, a arte passou a ser assim. Aquilo que era provável, aquilo que era concreto. São períodos dos modelos, cenários são paisagens, são arquitetura, cenários, modelos que param na frente, o pintor pinta exatamente aquilo. Isso é arte moderna. Aqui está a Mona Lisa, um exemplo típico disso. Mas e hoje? Como é que é a arte pós-moderna? Vou mostrar para você um quadro aqui. Está aí. Arte pós-moderna. Antes que você diga, nossa, mas não tem nada aí, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos hoje, em 2020. No ano passado, 2019, essa foi a peça de arte mais cara arrebatada em um leilão em todo o planeta. Foi algo em torno de 40 milhões de dólares. Um pintor alemão que fez um quadro. Agora eu lhe pergunto, o que você está vendo aqui? Eu vou dizer que já fiz essa pergunta para outras pessoas e já vi as respostas mais variadas. Alguns me disseram que viram um homem crucificado, está aqui o camarada. Outros me disseram que viram um relógio, aqui, eu confesso que tenho dificuldade de ver. Alguém me disse que tem uma casa de ponta cabeça desse lado. Outros já disseram que tem uma tesoura que está cortando aqui. Mas o fato é o seguinte, as respostas são as mais variadas. E você, o que você está enxergando? Fala para mim. Bom, eu quero que você perceba duas coisas. Primeiro, que eu estou perdendo dinheiro, que minha filha de 8 anos consegue fazer isso aqui muito bem. Agora falando sério. Você percebe o que está acontecendo aqui? O pintor faz uma tela, faz uma arte, mas onde que está o X da pós-modernidade? É que cada um enxerga na arte, na tela, aquilo que deseja. A arte não está mais nos dedos do pintor, mas nos olhos do observador. Essa é a característica da pós-modernidade. Aqui, no período moderno, não adianta. Se olhou, é uma mulher. A razão te diz isso. Agora, a sensação, a sua opinião conta muito. E é essa a sociedade em que vivemos. Vamos ver outras diferenças da sociedade. No período pré-moderno, ninguém tinha dúvida. Deus existe. Por quê? Porque a religião afirmava isso. No período moderno, dizia assim, não, Deus não existe. Porque ele não é provável, ele não é da ciência. E no período pós-moderno, qual a opinião? Talvez exista. Pode ser que exista, pode ser que não. Todo mundo está certo. E aí se cunhou uma frase, que talvez você já tenha ouvido falar, que é assim, Deus existe para quem crê. Já viu algo parecido? Cada um tem a sua própria verdade. Se você crê, ele existe. Se você não crê, não existe. E está tudo bem com isso. Não há problema nenhum. Não existe mais um absoluto. Como é que funciona a respeito de Jesus? Pré-modernidade, ele é o Salvador. Modernidade, ele é um mito. E agora, na pós-modernidade? Ele é um de muitos. É um enviado de Deus, um homem bom, do mesmo jeito que Buda, Maomé. Já ouviu coisa parecida? Ideias parecidas? Como é que funciona a definição da pessoa? O homem, ele dizia assim, na pré-modernidade, eu creio, logo eu existo.
A minha vida ela é baseada no que eu creio. Inclusive, existia uma outra frase que andava junto que dizia assim: fora da igreja não existe vida. Tudo que existe é o religioso, é aquilo que eu creio. Isso no período pré-moderno. No período moderno, Descartes cunhou aquela frase famosa: cogito ergo sum. Penso, logo existo. É aquilo que eu entendo que me define. Mas no período pós-moderno, como é que funciona? Aí é assim, ó, é algo que é individual, pessoal. E é assim, ó, eu sinto, logo existo. Os sentimentos, as experiências, as sensações contam muito no mundo atual, porque são elas que nos definem. Olha só, como eu disse antes, como é que funcionava a religião? Bom, no período pré-moderno ela era fideísta, não precisava ter razão nenhuma. No período moderno, a religião era racionalista, baseada em argumentos. E a religião no pós-moderno? Ela é sentimentalista, baseada em sentimentos. De novo, não estou dizendo certo e errado, só estou mostrando para você a diferença. Como eu disse antes, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas olha o que acontece. Falando ainda mais sobre religião e sobre as consequências dessas mudanças no mundo religioso, vamos pensar comigo. Como uma pessoa era convencida de algo no período pré-moderno? No período pré-moderno, quem convencia era a autoridade. Vinha o líder religioso e dizia algo, acabou, está dito. A autoridade convencia. No período moderno, sabe o que convencia? O estudo. Quem tinha mais estudo, que era racional, tinha razão. É por isso que talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa dizendo assim: na época que eu era pequeno, meu pai, ninguém discutia com meu pai, ninguém argumentava. Olha a lógica. Tem um motivo para isso, é pelo seguinte: como seu pai viveu mais, tinha mais experiência, tinha aprendido mais da vida, a sociedade, não só você, a sociedade como um todo diz o seguinte: ele pode lhe convencer, porque ele sabe mais. Acontece que o tempo mudou. E hoje, agora o que convence? É a experiência, é a sensação. Hoje, você já deve ter visto, muitos jovens, adolescentes, crianças, eles questionam os pais. Por quê? Porque agora o convencimento não depende mais do estudo do conhecimento, mas da experiência. E aí a gente vê adolescentes assim: você não me entende, você não sabe o que eu estou passando, ou você nunca errou, né? Porque a experiência conta muito. E às vezes, alguém que passa pela mesma experiência é mais ouvido e mais valorizado pelas novas gerações do que alguém com mais autoridade ou mais estudo. Olha só, como é que a pessoa definia a sua orientação religiosa? Bom, no período pré-moderno não precisava, né? Porque vinha tudo pronto, ela não tinha que decidir nada. No período moderno, como é que a pessoa tomava sua decisão? Baseado em textos, como argumentos. Uma série de textos mostravam um fato, ele estudava, e isso fazia com que ele tivesse convicção da sua orientação religiosa. Mas e hoje? Hoje, presta atenção, hoje não são mais os textos como argumentos. Hoje a experiência é um argumento. Vou abrir um parênteses aqui para tentar explicar como que funcionaria isso nos dias de hoje. Presta atenção. Durante muito tempo, como que a gente dava um estudo bíblico, por exemplo, sobre o sábado? A gente tinha uma série de textos sobre o sábado, a pessoa lia e racionalmente ela chegava a uma decisão. Mas, deixa eu conversar com você aqui. Você já reparou que esse mesmo método parece não ter mais tanta força hoje? Falei sobre o sábado, vamos pegar um outro assunto, batismo. Você dá um estudo bíblico sobre batismo, aí apresenta e pergunta para a pessoa: entendeu? Entendi. Ficou alguma dúvida? Não ficou. Quer se batizar? Ela assim: não, eu não sinto que é para mim. Eu não sinto que eu estou preparado. Já viu coisa parecida? Por quê? Porque nós tentamos convencer a pessoa, a orientação religiosa, baseado em argumentos racionais e textos. Só que hoje as pessoas não tomam mais suas decisões baseadas em argumentos assim, mas em experiências. Por exemplo, como seria um estudo para alguém nos dias de hoje sobre o sábado e batismo, por exemplo? Claro que teria textos. A pessoa precisa conseguir dar razão da sua fé. Mas na hora de apresentar o sábado, muito mais forte do que uma sequência enorme de textos é você falar assim: o sábado faz bem para mim. Eu passo um tempo com a minha família especial, ou com os meus filhos, ou eu desligo disso aqui, eu tenho um momento meu com Deus, isso tem me feito bem, eu estava com a pressão alta e agora tenho um tempo para descansar. Isso tem muito mais força. Batismo, por exemplo, ao invés de uma série de textos que são necessários, mas em vez de ficar só nisso, a ideia é o seguinte: fala para a pessoa com quem você está estudando a Bíblia, quem você está discipulando,
os efeitos que o batismo tiveram em você, os efeitos positivos. E essa experiência dá força na decisão. Bom, outra questão que mudou muito é como as pessoas aprendem. Olha só. No período pré-moderno, as pessoas aprendiam de maneira individual. Não era enfatizado o estudo e quem queria, pessoalmente, ia lá e tinha que estudar sozinho. No período moderno, o aprendizado era por transmissão. Então pensa como é que era uma sala de aula e muitas vezes ainda são. Tem alguém que tem o conhecimento e outros que não têm. E um transmite o conhecimento para o outro. Rádio teve o seu auge no período moderno. Mesma coisa. Alguém que tem a informação transmite para outra pessoa. Mas no período pós-moderno, a aprendizagem agora é por interação, não por transmissão. O que significa? Que a mensagem ela segue por uma via, mas ela é aprendida, ela é assimilada quando há um retorno. Às vezes nós brigamos muito com as novas gerações porque eles estão nos respondendo, estão nos questionando. O que nós não percebemos é o seguinte, é que essa nova geração, ela aprende assim, por interação, por conversas. Eles são multitarefas mesmo, diferente da gente. Que da gente eu estou me colocando no período moderno. Embora eu não seja velho, ok? Eu sou um híbrido. Olha só, isso acontece também, quer ver um exemplo fácil de você entender? É pensar nos meios de comunicação. Período moderno, o auge era o quê? Rádio e TV. Os dois têm a mesma lógica. Uma informação é transmitida e outra pessoa só absorve. Mas no período pós-moderno, o que é forte de comunicação? Internet. Onde a pessoa pode dar um like, um dislike, curtida, não curtida, pode deixar seu comentário. Ela não é apenas um receptor sem influência nenhuma sobre o conteúdo. Ela interage e é assim que ela aprende. Agora, muitas vezes, nós não estamos preparados para isso e achamos que todo questionamento é um problema, quando não. É só um jeito da sociedade atual aprender e assimilar conteúdos. Agora, qual que é o grande drama que nós enfrentamos muitas vezes como igreja adventista? É que a nossa igreja nasceu, cresceu e teve muito, muito sucesso no período moderno. E sabe de uma coisa? É muito mais difícil deixar para trás os nossos sucessos do que os nossos fracassos. Já reparou? E nós queremos, às vezes, manter as mesmas práticas numa sociedade que está totalmente diferente, imaginando que nós vamos ter sucesso, porque na nossa vez teve sucesso. Só que a sociedade mudou. Eu não estou dizendo que está tudo errado, eu estou dizendo que é diferente. E nós temos que aprender a fazer a passagem da mesma fé que um dia impactou o nosso coração para a próxima geração. Esse abismo de gerações precisa ser transposto. Olha só, Ellen White tem alguns textos que vão nesse caminho. Evangelismo, página 195, diz assim: não permitais que o ensino se processe de forma insossa, abstrata, como tem sido em muitos casos, mas apresentai as verdades da palavra de Deus de maneira nova e impressiva. Sabe o que me chama a atenção? É que Ellen White, ela não conheceu o pós-modernismo. Ela morreu no período moderno. Viveu e morreu no período moderno. Mas depois tem gente que vem me dizer que essa mulher não foi inspirada por Deus. Como que alguém podia dizer no período moderno, no auge do período moderno, que o ensino não pode ser insosso, não pode ser abstrato, tem que ser novo, impressivo? Não precisava na época dela. Mas Deus inspirou essa mulher. E hoje, isso aqui faz muito sentido. A verdade, ela não pode ser só transmitida, ela tem que causar uma boa impressão, sensação, experiência. Olha outro texto, mesmo livro, página 170. A religião formal não serve para este tempo. De novo, pensa em quando ela escreveu isso. Na época dela servia. Mas hoje não. Essa religião que nós formatamos, ela fazia muito sentido no período moderno. Mas ela tem que ser aplicada e apresentada de uma maneira relevante e coerente com o mundo pós-moderno. Como? Vou dar uma dica para você da Bíblia. Atos 13, 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu, ele morreu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Olha o que eu quero que você perceba aqui. A Bíblia fala assim, ó, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, ou seja, era a vontade de Deus que Davi fizesse isso em sua geração. Quero que você pense comigo. Davi, ele serviu a sua geração. Esse era o propósito de Deus para ele. Você acha que Davi era um homem de Deus? O que você acha? Vou conversar com essa câmera aqui um pouquinho. Você gostaria de ter Davi como seu pastor? Afinal de contas, Deus mesmo disse que Davi era o homem segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus. Imagina, por exemplo,
você ser pastoreado por Davi, ou Davi como seu diretor de jovens, ou diretor da música, por exemplo, que ele era um músico, um compositor. Não parece legal? Vou dizer uma coisa. Se Davi vivesse hoje, o seu ministério seria um fracasso. E você mesmo não ia querer ele como seu pastor. Como que eu sei? Deixa eu convidar você a imaginar um cenário que não é verdade, só para você imaginar. Mas imagina que você descubra o seguinte, que seu pastor ele é adúltero, que ele trai a esposa, ele é um assassino, ele é mentiroso. Você ia gostar que ele fosse seu pastor nessa situação? E pior, imagina que outros líderes religiosos soubessem disso e não fizessem nada, deixassem ele na mesma função. Qual seria a sua opinião sobre esses outros líderes religiosos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se não, pensa comigo. Não foi exatamente isso que aconteceu com Davi? Adúltero, assassino, mentiroso. Deus mostra para Natã. Natã vai lá, confronta ele, Davi se arrepende, mas ele continua sendo rei. É como se alguém fizesse tudo isso e continuasse sendo pastor, depois de alguém conversar com o ministerial ou com o presidente da associação. Por que isso aconteceu? Porque isso era aceitável na geração dele. Hoje não mais. É diferente. Hoje, se acontece tudo isso, Deus perdoa do mesmo jeito. Mas o pastor vai perder a credencial, não tem como. Vai ter que responder pelos seus atos, porque a geração mudou. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala assim, que isso é propósito de Deus. Qual que é o propósito? Que cada um sirva a sua geração. Você tem alguma dúvida disso? De novo, Ellen White, Evangelismo, página 70, diz assim, novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Cada um na sua época. Há um outro texto de Ellen White, Mensagens aos Jovens, se eu não me engano, página 204, que diz assim, que pregadores de maior idade não podem causar na juventude nem metade da influência que um jovem consagrado poderia causar. Porque cada geração tem um jeito, tem uma abordagem e consegue se comunicar melhor com a sua geração. É por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de perder uma geração. Lembra lá no início que eu falei que nós precisamos aprender a transpor esse abismo geracional sem guerras? Porque nós temos uma mensagem para dar a todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Nós precisamos contar com todos e todos precisam se envolver. Agora, deixa eu dar algumas dicas sobre como isso pode acontecer na prática. Como você pode transpor esse abismo geracional e ser relevante no mundo pós-moderno. Primeira dica, diferencie princípios de práticas e costumes. Existem coisas que são princípios e nós não negociamos princípios. Deus é um Deus que não muda nos seus valores, no seu plano para o ser humano. Os princípios não devem mudar. Mas nós temos práticas e costumes também. E essas se adaptam com o tempo. Eu vou dar uma dica, que isso não é empírico, tá bom? Aliás, desculpa, não é científico, é empírico. A impressão que eu tenho é que se aplica na grande maioria dos casos. Como diferenciar o que é princípio e o que é costume, o que é uma prática? É o seguinte, aquilo que é princípio está claramente apresentado nas Escrituras. Porque, afinal de contas, princípios não mudam. E Deus quer que você viva por princípios. Então, Ele se revela e deixa bem claro. E algumas coisas que não estão tão claras, muitas vezes são práticas. Vou dar alguns exemplos, você vai entender. Oração. Oração é um princípio. Eu encontro diversas vezes na Bíblia uma ordem para que se ore. Orai sem cessar, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Está alguém enfermo, chame os presbíteros e ore. A oração é um princípio. Agora, pensar assim, orar de joelhos é um princípio ou um costume? O que você acha? Você consegue imaginar aí algum texto que fale assim, ore de joelhos? Ou orai sempre de joelhos? Não. É um costume. Não estou dizendo que é certo ou errado, é um bom costume. Mas não é um princípio. Pode mudar. Orar de olhos fechados é um costume. Pode mudar. Ou você acha que lá no ventre da baleia, ou da baleia não, desculpa, do grande peixe, Jonas fechou os olhos? Não. Pode ser que sim também, não sei. Mas o fato é que é um costume, não necessariamente um princípio. Quer ver outro? Ir na igreja é um princípio. O apóstolo Paulo fala assim, não deixei de congregar como é costume de alguns. Ir na igreja é um princípio bíblico, está lá claramente a adoração coletiva. Quer ver um hábito, um costume? Que essa reunião seja domingo às 9 da manhã. É só um costume. É um bom costume, não estou condenando isso. Só quero que você entenda a diferença entre aquilo que é princípio e aquilo que é práticas. Nos princípios, não ouse mexer. Mas nas práticas,
faça de tudo para envolver o maior número possível de pessoas. Outra, lembre sempre de engajar para motivar. As pessoas já não são mais motivadas apenas pelo que elas sabem, mas elas precisam ser engajadas para se sentir motivadas. Faça com que as pessoas participem no coral, no clube dos gravadores, no Ministério Jovem. E essa participação vai gerar decisões, que aliás é outra dica aqui, ó. Atitudes geram decisões. Pensa comigo como é que seria, por exemplo, vamos pensar em ministérios que cuidam das novas gerações, do mundo pós-moderno, pensar em clube dos gravadores. Pensa comigo, você que trabalha com clube, se você tivesse que fazer o seguinte, não, olha, vem alguém que não frequenta a igreja, não é membro batizado, e ele diz que é um adolescente e ele quer ser um desbravador. Aí você fala assim, não, tudo bem, você estuda a Bíblia aqui por 6 meses, aprende tudo que nós pensamos, depois se prepara para o batismo, seja batizado, a comissão da igreja vai analisar seu caso, e se tudo der certo, você pode ser um desbravador. Eu lhe pergunto, você que trabalha com adolescentes, você acha que nós teríamos algum adolescente não adventista no nosso clube? Não. Por quê? Porque essa nova geração, ela primeiro participa e depois toma suas decisões. É importante que ela se envolva no processo e esse envolvimento vai gerar decisões. Outra dica importante, valorize o universo de um. Esteja preparado para ouvir a opinião de quem pensa diferente de você, inclusive os mais novos. Sabe, tem uma coisa que me chama a atenção. Grandes corporações, quando vão lançar seus produtos, eles fazem pesquisa de opinião, sabe com quem? Com adolescentes, nas redes sociais. Agora, olha que coisa engraçada. Corporações enormes, com negócios milionários, valorizam o que um adolescente tem para dizer. E às vezes eu e você não queremos, porque ele não sabe das coisas. Não parece que o mundo, às vezes, trata melhor os adolescentes do que a gente? Então, cuida. Valoriza o universo. Você pode até saber que os dramas que eles estão passando vão se resolver dali a um tempo. Mas perceba que naquele momento são grandes dramas. O universo de um precisa ser valorizado demais, porque a sociedade é assim, a sociedade valoriza. E a igreja precisa entender isso também. Não estou dizendo para você mudar tudo o que acontece por causa da opinião de um. Estou dizendo que cada pessoa precisa ser valorizada. Próximo, torne o evangelho relevante e experiencial. A cada momento, deixe claro o seu testemunho. Mais do que vários argumentos, conte a sua experiência pessoal e torne o evangelho relevante. Você precisa ser salvo? Salvo do quê? Porque esse é um problema. Às vezes nós vamos à igreja, tem que ser salvo de um mundo de pecado, mas olha, lembra como é que surgiu o pós-modernismo? Frustração com a igreja e com a ciência. Na cabeça do pós-moderno, o mundo já está uma droga mesmo. Não vai se salvar do quê? Já está ruim, ele não vai para o inferno é aqui. Então presta atenção, torne o evangelho relevante, que faça sentido. Essa nova geração, ela não tem apego a instituições. Isso é um problema que poderia ser resolvido da seguinte maneira. Eles não têm apego a instituições, mas têm um grande apego a causas, a movimentos. A causa da pregação do evangelho tem muita força para essa nova geração. E eu citei da atitude geram decisões. Por fim, respeite e valorize as diferenças. Não é apenas respeitar, é valorizar. Por um motivo simples. Lembra, cada geração tem poder aumentado ao falar para a sua geração. Nós temos como uma missão recebida por Cristo pregar o evangelho a todo mundo. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder uma única geração. Nós precisamos uns dos outros para termos eficácia na pregação do evangelho. Valorize o diferente. Não jogue fora os princípios, mas aquelas pessoas que pensam diferente, melhor dizendo, ou têm práticas que não são as suas, podem ser o segredo, a chave para levar o evangelho adiante. Se nós respeitarmos e valorizarmos quem pensa diferente, nós podemos sim transpor esse abismo e termos uma igreja muito mais relevante. E aqui fica o meu desafio para os dois grupos. Quem é mais experiente, valorize, respeite os mais novos, as novas gerações, quem pensa diferente. Nós precisamos deles. Você que é das novas gerações, respeite, valorize aqueles que vieram antes de você. Nós precisamos deles. Aliás, se nós temos uma igreja hoje, é porque esses que vieram antes pagaram um alto preço. Nós não chegamos aqui do nada. Tem uma história por trás dessa igreja, por trás dessa missão, desse movimento. Valorize as nossas origens e juntos, de mãos dadas, nós vamos cumprir a nossa missão e ver o nosso Senhor voltando para todo mundo, para todas as gerações. Um forte abraço e até a próxima.